tudo bem? Seja bem-vindo a mais um especial Coronavírus. O Brasil está entre os 10 países com maior número de recuperados da Covid-19, isso em números absolutos. Milhares de brasileiros que contraíram a doença foram curados. No programa de hoje, vamos discutir detalhes dessa boa notícia. E quem vai nos ajudar é a infectologista Silvia Lemos, professora da Universidade Federal de Pernambuco e superintendente do Hospital das Clínicas do Estado. E é de Recife que ela fala com a gente agora. Tudo bem, doutora? Como vai? Tudo bem. Eu só queria fazer uma retificação. Eu não sou superintendente do Hospital das Clínicas. Eu sou médica infectologista. Tá feita. Coordenadora. Tá feito o reparo. A gente está falando hoje sobre as pessoas que estão curadas da Covid-19. O Brasil está entre os 10 primeiros em números absolutos. O que isso representa para a saúde brasileira? Representa muita coisa, principalmente porque é uma doença que nos pegou de surpresa, o mundo todo. É uma doença ainda que não tem uma vacina, é uma doença que não tem ainda uma cura, e que se tem feito muito trabalho em cima da biossegurança, porque é causada por um vírus que tem um alto poder de transmissibilidade, que pode ficar em superfícies por horas ou dias e que pode, através de uma pessoa, pela respiração e por toda a sua contaminação, passar para outras pessoas de uma forma muito rápida. Então, quando a gente fala numa doença que tem uma potencialidade de morte, de letalidade, nós ficamos apavorados, porque não tem vacina e nem tem cura. Mas cura específica, que eu digo, um tratamento específico. Então, saber que hoje a gente tem mais curados do que óbitos é motivo de muita comemoração. Essa posição do Brasil entre os 10 primeiros do mundo, como eu disse, são números absolutos. Há também um levantamento de números proporcionais. O Brasil está bem colocado nesses números proporcionais também? Sim, porque isso tudo depende do tamanho do país, das condições econômicas, de habitação, de moradia, de tudo. Então, o que é muito importante é não se fazer comparações estatísticas do ponto de vista focais, mas considerar uma série de outros fatores que levam aquele dado ele ser melhor interpretado. Por que os dados do Brasil são bons? Por que esses números do Brasil são bons? De que forma são coletados esses dados? Olha, esses dados são coletados pelas próprias notificações feitas por todos que estão atendendo os pacientes nos diversos serviços públicos e privados, através das secretarias estaduais, através das municipais, através do próprio Ministério. E esses dados são colocados dentro de uma base de dados e eles são monitorados desde os primeiros casos. Então, isso vai mostrando as curvas de tendência, as curvas que a gente vai observando do ponto de vista de projeção, e isso faz com que as medidas possam ser aceleradas ou mantidas ou até mesmo extrapoladas. A senhora acredita que o Brasil tem características climáticas, por exemplo, já que é um país continental, a gente pode afirmar que o Brasil tem algumas características que facilitam a cura? É possível afirmar isso? Não. A gente não tem nenhum dado para dizer isso. Se existem casos que estão tendo boa resposta clinicamente, isso depende muito mais do fator da virulência, do fator de quantidade de vírus que a pessoa conseguiu absorver e pelo próprio sistema imunitário de cada pessoa, além, lógico, do diagnóstico mais precoce e as soluções clínicas tomadas e terapêuticas mais precoces para cada processo clínico que se apresente. Porque essa doença ela é multifacetada. Ela tem características respiratórias, mas também já se viu que ela tem outras características, por exemplo, gastrointestinal,
neurológica, de pele. Então, ela tem várias formas de se apresentar. Eu, particularmente, já acompanhei pacientes que não desenvolveram uma forma respiratória tão grave que precisasse ir para uma intubação e tinham problemas respiratórios, como também já vi pessoas que estavam muito bem falando comigo no celular, quando eu mandei para ir para um hospital de imediato, ela já estava no estado de comprometimento respiratório mais grave. Como também já atendi pessoas com manifestações cutâneas, ou seja, manchas, ou pessoas com quadro gastrointestinal, diarreia ou vômitos. Então, não há um parâmetro. Você começa a entender a doença a partir do momento que você vê o caso e que você começa a estudar em cima das publicações que já existem. A maioria das publicações hoje, elas vêm da China, já tem algumas publicações de outros países, Alemanha, a França, Estados Unidos, e aí a Espanha fez um ótimo trabalho de manifestações cutâneas de pele, inclusive com fotos dos vários tipos, não existe uma forma específica. Então, a gente está aprendendo. Eu posso dizer a vocês que, dentro das minhas 24 horas do dia, eu acho que eu estou dedicando quase 18, 20 horas com pessoas que estão me procurando e lendo e tentando compreender melhor essa doença, assim também como eu sou professora e faço pesquisa, tentando ver o que é que eu posso também contribuir com essa experiência em termos de publicações. Eu aproveito para parabenizar a senhora e também aqueles agentes de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Eu gostaria de saber da senhora se o atendimento médico hospitalar ou médico clínico no Brasil ajuda a termos um número tão grande de recuperados. Com certeza. E eu acho que houve, né, a própria população começou a entender as campanhas de alerta para que a gente possa saber os sinais e sintomas foram maciças e as pessoas começam a ter até mais sintomas ou sinais que até pensa que e na realidade não é. As teleconsultas também ajudaram muito, a telemedicina, as teleconsultas, porque evitou que as pessoas saíssem desnecessariamente para os serviços de saúde, hospitais, começaram a ter todo um acompanhamento e isso fez com que as pessoas tivessem uma assistência mais dirigida. E na hora que você começa a ver que aquele quadro, ele foge um pouquinho de algo menos grave, já se encaminha para uma assistência mais direcionada a nível de assistência hospitalar já preparada. A senhora falou que dedica praticamente 70% do seu tempo do dia a esse tema, a essa Covid. Eu gostaria de saber de uma experiência da senhora em relação a alguém que tenha sido contaminado e que foi curado. Como foi essa experiência e o que isso significou para a senhora como médica, professora de universidade? Para mim foi algo muito interessante que vai ficar marcado para a minha vida. Eu estava num domingo, há 3, 4 semanas atrás, o telefone toca, e era a minha tia, a irmã da minha mãe. Minha mãe tem 83 anos. E ela disse que o irmão da minha mãe, com seus 78, 79, já estava há uns 3, 4 dias tendo febre e um pouco de tosse. E ele é um cardiopata, ele é uma pessoa de risco grave. Ele é uma pessoa que tem problemas cardíacos de muita gravidade. Aí eu comecei a ficar preocupada. Pedi para ele falar no telefone, ele não quis, disse que estava bem. Ele não ia, só estava tossindo um pouco. Passou. Isso há uns 3 dias atrás. No domingo, ela me liga dizendo que ele estava com febre, que ele continuava com tosse e que ele não queria ir para o hospital. E ele não queria, disse que estava ótimo, falando no celular. Homem é assim mesmo, né? Eu não ia dizer isso, mas já que você falou, é difícil. É difícil, é difícil. Principalmente no Nordeste do Brasil e com a sobrinha, né? Isso. Então, ficou bravo.
disse que não ia falar. E aí eu peguei, pedi para ela botar no Viva Voz. Você veja que diferença de medicina, né? E a gente tem uma interação através de um telefone, Viva Voz, aí vem a tecnologia, né? Como ela também tem ajudado nisso. E lá para 1h da manhã estava essa discussão, quase 1h. Aí chegou um momento de muita discussão, e aí eu disse, olha, tio, sua irmã não vai me perdoar se eu não lhe mandar para o hospital. Mas, por outro lado, você decide o que você quer fazer. Você é uma pessoa adulta, vai fazer o que quiser. Mas, se quiser ir para o hospital, me avise que eu monto o circo. A senhora assim logo deu apoio e até incentivou que ele fosse para o hospital, então. Certo. E aí, com meia hora, liga minha tia e ele, bravo, estou aqui, o que é que eu faço? Espere o médico. Olha, esse caso, ele provavelmente, se ele ficasse mais um dia em casa, ele provavelmente ia para uma UTI para o tubo. Ele chegou com 94% de saturação, bem, falando no celular. Quando fez a imagem do pulmão, já tinha comprometimento bilateral. E de madrugada, ele, assim, umas 2 horas depois, ele já estava com 74% de saturação. E o normal de saturação quanto é? A partir de 95. A partir de 94 já teria indicação para internar. E ele foi diagnosticado então, com a Covid? Com certeza. Ele ficou 1 semana, não teve nenhuma complicação, não foi para o tubo. E quando ele teve alta, durante a semana toda, ele passava mensagem, ficou feito um cordeirinho, muito compenetrado, e até hoje ele ainda me liga, porque faz exercícios, né, pulmonares, vai fazer isso ainda por 1 mês, mas não foi para o tubo. Maravilha. Então, esse é um caso que eu conto a todos, que a tecnologia me ajudou, a ser assertiva na hora certa me ajudou, e os estudos mostrando que a pneumonia no Covid, ela é silenciosa. E isso comecei a ver os artigos, comecei a distribuir para várias pessoas da minha equipe, e a gente começa a valorizar não mais a febre só, mas o oxímetro, ou seja, a saturação do oxigênio começou a ser outro parâmetro. Ok. Para você que está chegando agora, nós estamos com o especial coronavírus aqui na TV Justiça e o assunto de hoje são os curados. Aqui na tela, direto de Recife, fala com a gente a médica infectologista e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Silvia Lemos. Vamos ouvir agora o estudante Lucas Ribeiro. Ele é nosso telespectador e tem uma pergunta para a gente. Pode rodar. Eu gostaria de saber se a pessoa curada, ela pode ser novamente infectada. A senhora conseguiu ouvir bem? Ouvi. Essa é uma pergunta que só o tempo vai nos dizer. Nós não temos ainda condições. Todas as pessoas hoje vão ter que esperar, mas acredita-se que sim. Não sabemos o tempo da imunidade, mas a gente hoje vê que as pessoas teriam essa imunidade pós a contaminação, e o tempo e os estudos vão mostrar a permanência, a duração dessa efetividade. Então, até agora, não há registro no mundo de uma pessoa que tenha sido curada da Covid e que tenha voltado a ser contaminada. Não há registro ainda. Veja, registros podem até existir off-label, ou seja, de pessoas que relatam casos, mas para a gente poder fazer algo, eu sou muito em cima do que está escrito na ciência, com o número de casos que possam justificar uma afirmativa. Então, a gente ainda vai esperar que esses estudos, que eu tenho certeza que já estão sendo feitos no mundo, nos países que já tiveram há mais tempo, e até mesmo aqui no Brasil, vão existir esse tipo de desenhos de estudos.
Doutora Silvia, normalmente quando a pessoa apresenta algum sintoma, ou mais de um sintoma, tosse, por exemplo, coriza, tosse seca, dor no peito, ela procura o médico e, mesmo diagnosticada com a Covid, ela é orientada a permanecer em casa e ela é monitorada a partir daí. Em que momento, normalmente, os sintomas começam a desaparecer e que sintomas começam a desaparecer primeiro? Isso depende de cada caso? Depende. Depende de cada caso, depende de... Olha, eu hoje nem sei se é idade, se é sexo, eu sei que é uma coisa que varia. Exemplo, hoje eu atendi um paciente que ainda está na UTI e ele foi entubado. A esposa dele, na mesma ocasião, ela pegou. Ela não precisou ir para o hospital. E a filha pegou. E a filha não precisou ir para o hospital. Então, isso depende. A esposa, tão quanto ele, até mesmo com algumas comorbidades, ele até mais rígido do que ela, ele foi para o tubo, para a intubação. E há pessoas também que não apresentam nenhum sintoma, né, doutora? Perfeitamente. Existe aí uma expectativa de até 70%, ou mais ou menos, variando, de pessoas que não tenham sintomas, que não tenham alterações. A filha, por exemplo, ela teve sintomas bem mais leves, bem mais rápido. E a mãe, médio, e o pai, entubado. Então, é na mesma casa. Doutora Silvia, a gente falou aqui no início que o Brasil é um dos 10 países com maior número, em números absolutos, daquelas pessoas que foram curadas da Covid. Um dos grandes problemas, ou um dos grandes temores das autoridades de saúde é que haja superlotação nos hospitais e a rede hospitalar não dê conta de atender todas as pessoas. Esse número de curados pode cair caso haja superlotação? Veja, hoje existem muitos curados que foram curados sem precisar ir para o hospital. Como eu disse, nessa família foram 3. Ao mesmo tempo, só um foi para o hospital e está se restabelecendo, em breve terá alta. Então, isso também é muito relativo, dependendo do tipo de paciente que está procurando, do tipo de... Até mesmo, eu vou dar o exemplo de novo do meu paciente tio, né, o da família. Se ele tivesse demorado, ele poderia ter piorado, mas ele foi precoce. Então, isso também são fatores que vão interferir, entende? Então, eu acho que esse fluxo, ele é fundamental para que a superlotação, ela não ocorra, que os pacientes sejam atendidos na hora certa, no momento certo, e que haja uma diagramação de atendimento mais sistemático e mais organizado. Esse exemplo que a senhora deu, então, é um bom exemplo para fazer com que as pessoas, os homens principalmente, assim que sentirem algum sintoma, procurem o hospital. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte... Não, veja, não procure o hospital. Isso que eu ia saber da senhora. De que forma que ele deve ser orientado? A pessoa sentiu 2 sintomas. Acredita que pode ter sido contaminada com a Covid. O que é que ela faz? Olha, hoje tem os teleatendimentos, tem as telesaúdes, que estão disponibilizadas em muitas cidades, que você liga e é atendido por médicos que foram treinados. Esses médicos, eles ouvem a história do paciente e eles orientam. E isso é mantido um certo controle, entende? Então, eu vou dar um exemplo meu. O paciente, ele me liga, me diz como é que ele está. Hoje está com febre. Então, olha, me observa. Aí eu dou as orientações. Se tiver isso, me liga. Aí ele liga. Se no terceiro dia, olha, eu já vi, se piorar, vá. Dá para entender? Entendi, então, sim. Existe isso. Isso está muito bem sistematizado. As pessoas estão buscando essas teleconsultas que realmente estão sendo muito importantes, principalmente para que não haja essa demanda toda dentro dos hospitais.
porque as pessoas que têm que ir para o hospital, elas têm que ir porque é necessário ir para o hospital. Alguém orientou para buscar esse tipo de assistência. Doutora Silvia, nós temos mais uma pessoa que vai fazer uma pergunta aqui no programa. Pode rodar. Gostaria de saber o que acontece se o número de curados for maior que o número de doentes. A senhora conseguiu ouvir? Se o número de curados for maior que o número de doentes. Porque a gente tem notícia de que alguns países estão começando a liberar ou quebrar um pouco o isolamento se o número de curados passar a ser maior que o número de doentes. Faz sentido para a senhora isso? Faz. Inclusive, isso faz parte. Eu venho estudando hoje, fazendo um trabalho sobre o que a gente chama de desconfinamento. Inclusive, eu tenho estudado vários tipos de desconfinamentos no mundo. Inclusive, eu estou gostando muito do modelo da França, porque é um modelo que ele dividiu o país em duas zonas, uma zona vermelha e uma zona verde, de acordo com os números de pacientes que ainda procuram hospital, que ainda têm sintomas e que podem ainda ter uma maior transmissibilidade. E a zona verde é aquele que por 2, 3 semanas está mais controlado. E aí, dependendo disso, ele vai fazendo gradualmente as liberações. Existe também outros, como na Suécia, que fez diferente. Ele deixou sem o confinamento, depois os casos subiram e agora ele está vendo quem é que está curado, quem é que está doente. Então, isso depende muito da dinâmica e depende muito do que a gente chama do desenho do programa de avaliação de cura, doença, liberação, que se chama de confinamento. Doutora Silvia, a Covid-19, o novo coronavírus, ainda apresenta muitas dúvidas, até mesmo para cientistas. Mas é correto afirmar que o quanto antes a pessoa procurar ajuda médica, não precisa ir ao hospital, como a senhora disse, há teleorientações ou teleatendimentos espalhados pelos municípios do Brasil. O quanto antes ele fizer isso, caso sinta desconforto ao respirar, por exemplo, tosse, coriza, o quanto antes ele procurar, mais chance ele vai ter de ser curado? Com certeza, porque ele vai ter um monitoramento, porque uma das grandes complicações é a respiratória. E a complicação respiratória é o que está se chamando pneumonia silenciosa. Ela fica ali, quieta, ela desatura por conta desse processo inflamatório, dos trombos. O pulmão está arrumado, mas ele desarruma. E quando ele desarruma, você não percebe. É feito o caso da minha família. Ele estava ali se desarrumando. Um pouquinho mais, ele já teria um quadro mais grave e que poderia ter sido fatal, porque ele tinha um coração ruim. Ok. Doutora Silvia, agora nós vamos ouvir o Jefferson Santos. Ele é estudante. Por que as pessoas com as mesmas características físicas têm sintomas diferentes? Essa é uma grande pergunta para ser respondida. E eu dei aí o exemplo dessa família com 3 pessoas. Uma moça jovem, uma mãe de seus 75 anos e o marido de 77. Os 3 tiveram completamente diferentes. E aí... Pode continuar. Alô? Pode continuar. E aí, veja, há estudos que mostram que vai depender da quantidade de vírus que a pessoa tenha, da carga genética, da imunidade, da forma como esse vírus ele entrou, a virulência dele. Então, é uma coisa que a gente ainda não tem trabalhos bem pontuais, mas existem algumas explicações plausíveis que fazem sentido, mas que depende muito de pessoa para pessoa. É claro, doutora, que ninguém quer ficar doente, ninguém quer contrair a Covid-19, o novo coronavírus. Mas, caso contraia, qual a dica que a senhora dá para aquela pessoa que foi diagnosticada com a Covid-19?
O que ele deve fazer? Estou diagnosticado, estou em casa. Principalmente psicologicamente, a senhora que é médica infectologista também, ele deve sair de casa, não deve? Deve se isolar no quarto? O que deve fazer? Em qualquer situação, hoje, está recomendado o uso das máscaras. Essa é uma máscara cirúrgica para as pessoas que estão no hospital. E hoje já existe essa outra, que é a N95, que também é para uso hospitalar. E hoje já existem as máscaras de tecido que estão sendo usadas. Então, a primeira coisa que a gente tem sempre recomendado é o uso de máscaras. A gente sabe que o uso de máscara, a distância das pessoas, entre outras, a mais de 1 metro, faz com que as partículas que estão dispersas se espalhem, não cheguem na gente. E a máscara, ela vai proteger. Ainda nos hospitais você ainda bota o óculos e ainda bota a viseira. Isso protege, além de toda a roupa. Mas a máscara doméstica ajuda. E também o uso do álcool 70, o álcool gel. E a gente está sempre, se não tem água e sabão, usá-los como reforço. Tendo cuidado com o elevador, não entrar no elevador com muita gente. Hoje já existem até regras nos condomínios. Tentar o máximo usar máscara. Eu aqui estou em casa sem máscara, porque eu estou só. Mas se eu tivesse, eu não tenho sintomas, estou numa quarentena, eu fiz meu teste, porque eu estava em hospital e eu tive uma manifestação gastrointestinal e achei que era coronavírus, e meu teste deu negativo. Então, eu estou quieta, eu estou evitando sair. Se eu sair, eu vou usar máscara, uso álcool gel. E se a pessoa recebeu alta, ela deve ficar até 14, 15 dias em quarentena, 14 dias em casa, no quarto individual, com muita higienização das mãos, com álcool gel, com água, tendo bastante cuidado com sua própria higiene. E essa pessoa voltaria ao trabalho se o próprio Serviço de Saúde Ocupacional a liberar, e ela vai usar máscaras. Ela vai usar as máscaras. Se for um profissional de saúde, máscaras profissionais. E se for uma pessoa que não é profissional de saúde, máscaras de tecido. Muito obrigado pela entrevista da senhora aqui. Obrigado também por ter comparecido aqui na nossa entrevista, preparada com várias máscaras. Tem potinho de álcool em gel, deu uma dica geral aqui. Obrigado por tudo aí, viu? De nada. Eu espero que todos se cuidem, certo? Lavem as mãos e usem máscaras. Cuide-se a senhora também. Um abraço, até a próxima. Tá bom, obrigada. E obrigado também a você que participou aqui do nosso programa, na nossa audiência aqui na TV Justiça. O espaço é seu para você saber o que acontece no nosso país, no mundo inteiro, em relação ao coronavírus, em relação à Covid-19. Um abraço, até mais.